E aí, pessoal, bem-vindos à lição 8 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. E eu estou gostando muito desse curso, quer dizer, eu estou sendo ministrado também, conforme o Espírito Santo ministra a todos nós. Entende o que eu quero dizer? Nas duas próximas lições, a gente vai falar sobre onde o bicho pega de verdade. E essa daqui, olha, eu preciso dizer que essa lição em particular, ela é muito importante. Eu escrevi um livro inteiro e um curso sobre esse mesmo assunto daqui. Então, eu quero dizer que vocês vão sentir só o gostinho aqui, mas vocês vão ter que ir até o nosso aplicativo, o The Messenger X App, e baixar o Espírito Santo, o curso A Introdução ao Espírito Santo e o livro para dar uma olhada mais aprofundada se esse assunto interessar de verdade. A gente vai começar voltando a Tiago, no nosso versículo que é Tiago 4:8, onde diz: "Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês." Entenderam? Agora, vejamos o quinto versículo, porque lembrem-se, na primeira lição eu disse que Deus está mais animado para ser íntimo de vocês do que vocês dele. Lembram-se disso? E o versículo 5 diz: ou vocês acham que a Escritura fala em vão? O Espírito que habita em nós tem fortes ciúmes. Agora, reparem que é Espírito. Ele não diz que Jesus, que habita em nós, tem fortes ciúmes. Eu tenho uma novidade para vocês: Jesus não está na Terra, ele está ao lado direito do Pai. A pessoa de Deus que está aqui é o Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu ao Pai, os anjos apareceram e olharam para os apóstolos dizendo: "Ei, ele voltou para o Pai. Ele não retornará até que ele volte sobre aquelas nuvens, que será o dia da segunda vinda." A pessoa de Deus que está aqui pelos últimos 2000 anos é o Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Particularmente, eu acho que ele é a pessoa mais negligenciada na igreja. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes vocês entram num carro, vocês são a única pessoa dirigindo o carro, dirigem por 20 minutos, e deixa eu te perguntar, se um dos seus amigos estivesse no banco do passageiro enquanto você dirige por 20 minutos, vocês não diriam uma palavra para ele pelos 20 minutos inteiros? Com que frequência você dirige 20 minutos e não diz uma palavra sequer para o Espírito Santo, hein? Hum? Quer dizer, dá para imaginar? Eu estou em casa com a minha esposa o dia todo e não falo uma palavra sequer com a Lisa. Eu não falo uma só palavra sequer com a minha esposa. Eu nunca faria isso. Mas fazemos isso com o Espírito Santo. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro sem dizer uma palavra? Ele é o mais ignorado na igreja que existe. E eu acho que tudo isso se deve ao fato de que vemos ele como um fogo, ou então um vento, ou como, sei lá, como uma fumaça. Não, a Bíblia diz que ele tem uma mente. Romanos 8, 27, ele tem vontade. Como qualquer outra pessoa, ele tem vontade. 1 Coríntios 1, 12, 11, e tem emoções. Romanos 15, 30, ele fala. Hebreus 3, versículo 7, ele fala claramente. 1 Timóteo 4, 1, ele ensina. 1 Coríntios 2, 30, ele pode lamentar. Efésios 4, 30, ele pode ser insultado. Hebreus 10, 29, pode ser enganado. Atos, capítulo 5. A nossa primeira impressão do Espírito Santo é que, se um pastor se levanta e diz assim: "Próxima semana vou fazer uma série sobre o Espírito Santo", e tem uma pomba bem lá na tela, não é não? Porque a gente acha que ele é uma pomba, mas ele não é uma pomba, pessoal. Em todos os 4 evangelhos se fala que Jesus desceu como uma pomba, beleza? A gente fala, ele corre como o vento. Isso não transforma ela no vento. A gente diz, ele é forte igual um touro. Isso não faz dele um animal de 4 patas. Olha, John, espera aí, John. Ali no livro do Apocalipse fala que o Espírito Santo era como um fogo na sala do trono de Deus. Ah, sim, o mesmo livro do Apocalipse, na verdade, acho que é quase ali no meio do capítulo, fica ali por perto, diz que Jesus Cristo era um cordeiro. Certo? Então, quer dizer que Jesus é um animal de 4 patas? Ele é um ser humano, cara. Então por que a gente pega o Espírito Santo e diz que ele é uma pomba? Por que transformamos ele no vento ou na chuva? Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa. E eu vou falar de novo, uma pessoa da Trindade. Na verdade, ele é a pessoa mais maravilhosa que existe. E se vocês olharem para Gênesis, capítulo 1, Deus falou, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. Ele não disse, deixa eu fazer o homem à minha imagem. Nós vamos fazer. Quem é nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Sabe de uma coisa? Em Salmos 104, versículo 30, temos que você envia adiante o seu espírito e eles são criados. Foi o Espírito Santo que criou a gente. Ele formou a gente. 2 Coríntios capítulo 13, versículos 13 e 14, Paulo diz, o apóstolo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém. Agora, notem que Paulo atribui a graça a Jesus Cristo e agradece a Deus pela graça dele. E aí ele atribui o amor de Deus ao Pai, mas ele atribuiu a comunhão ao Espírito Santo. Agora, eu fui criado católico e eu não estou falando sobre o pão e o vinho e tudo isso. A comunhão é, na verdade, a palavra hebraica que é assim, koinonia, que significa, quer dizer, tem várias definições. A primeira é comunhão. Tá bom? Anotem isso aí. É comunhão. O que é comunhão, afinal? O dicionário define como relacionamento ou companhia. Então, o que diz é, o relacionamento do Espírito Santo está com vocês. O relacionamento, vejam isso, o relacionamento dele esteja com vocês. A companhia do Espírito Santo esteja com vocês. Então, o que os companheiros fazem? Interagem um com o outro, não é uma via de mão única. Tem uma interação acontecendo aqui. É uma interação com o Espírito Santo. Eles mantêm um ao outro informados. Se vocês olharem para o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 20, ele faz essa afirmação no versículo 22. E agora eu estou indo para Jerusalém, atraído para lá de forma irresistível pelo Espírito Santo, sem saber o que me espera, exceto que o Espírito Santo disse aqui, cidade após cidade, a cadeia e o sofrimento me esperam. Cidade após cidade, o Espírito Santo disse que Paulo vai ser preso. E eu vou falar para vocês o que ele provavelmente estava pensando. Cidade após cidade, ele falava, eu não quero ir para a cadeia. Eu não quero ficar trancado. E o Espírito Santo diz, filho, essa é a oportunidade de você falar com o César. Confia em mim, cara. Eu vou te proteger por todo o caminho. Na próxima cidade, Paulo diz, não tem outro jeito da gente passar por isso tudo sem ter que ir para a cadeia, meu irmão. Olha, filho, é o melhor caminho para te colocar face a face com César, quer dizer, cidade após cidade. Se olharem para Filipe, Filipe está no meio de um enorme movimento de Deus na cidade de Samaria, tá bem? E, de repente, o Espírito Santo chega até ele e diz, olha, eu quero que você saia para o deserto. Na verdade, vão ler lá a Bíblia de vocês. Não foi o Espírito Santo, foi um anjo. Um anjo disse para Filipe, quero que saia para o deserto. Filipe saia para o deserto sem saber por quê. E de repente o Espírito Santo fala com ele e diz, eu quero que você saia e acompanhe essa carruagem. Agora, isso é maravilhoso para mim. A primeira igreja era tão familiarizada com a voz do Espírito Santo que Filipe conseguiu reconhecer a diferença entre um anjo e o Espírito Santo. Quer dizer, eu poderia olhar para Lucas bem no livro dos Atos e Filipe fala, não, calma, Lucas, foi o Espírito Santo que me disse para ir para o deserto. Na verdade, não foi um anjo. Mas aí, quando eu cheguei no deserto, ali sim o Espírito Santo apareceu. Para mim, isso é impressionante. Estavam tão acostumados a interagir com o Espírito Santo que eles podiam ver a diferença entre a voz dele e a do anjo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. E é uma coisa minha, ok? Eu posso pegar o telefone agora e ligar para minha casa. Eu tô casado com a Lisa faz 40 anos e sabe de uma coisa? Os meus filhos pegavam o telefone e tentavam imitar a voz da mãe deles, dizendo assim, ó, alô? Bom, não era tão ruim assim, mas eu dizia, tá bem, é o Arden imitando a mamãe, né? E ele falava, nossa, pai, como é que você sabia? Eu reconheço a voz dela, eu posso estar no supermercado, ela pode estar 3 corredores depois, eu escuto ela falar com alguma outra pessoa e eu falar, ela tá por ali. Quer dizer, isso aconteceu essa semana no mercado de frutas. Eu reconheço a presença dela, a voz dela. E vejam, esses caras eram tão familiarizados, se olharem para Pedro, o Espírito Santo falou para ele, veja, 3 homens procurando por você, levante, desça e vá com eles e não duvide de nada, porque eu os enviei. Porque eu os enviei. Viram? Ele reconheceu a voz dele. Toda a equipe de Paulo, agora, quando eles foram para a Frígia e para a região da Galácia, eles estavam proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. E depois que eles vieram para Mísia, eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. Vejam, isso é uma coisa que eu reparei no livro dos Atos. A primeira igreja interage e ela conversa com o Espírito Santo constantemente. Então me digam, cadê isso hoje, pessoal? Ele é uma pessoa de Deus que está aqui na Terra agora. Por que a gente ignora o Espírito Santo? Por quê? Por que não temos um relacionamento com Ele, interação com Ele? É tão importante que a gente tenha esse relacionamento. A segunda definição de koinonia ou comunhão é compartilhar juntos ou a interação social, tá bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente compartilha nossos pensamentos, sentimentos. Sabem,
Vocês se levantam hoje e simplesmente sentem que podem não estar amando Jesus. Escutem, isso acabou de acontecer comigo, foi na semana passada. Eu falei, Senhor, nesse momento eu tive uma semana tão pesada. Eu estou te pedindo, Espírito Santo, preciso que você coloque aquele sentimento de amor no meu coração por Jesus, tá bem? Eu o amo, eu vou obedecê-lo para sempre, mas hoje eu quero as emoções disso no meu coração. E eu pedi a ele me deu realmente. Eu interagi e compartilhei coisas com ele. Não hesitem em fazer isso. Ele é a sua companhia. Pensem nele como seu melhor amigo. Vocês saem com o seu melhor amigo e não falam uma palavra sequer com ele? Os momentos mais ricos que eu tive com o meu círculo mais próximo foi quando a gente foi sincero uns com os outros. E é assim com o Espírito Santo. Quando saio e oro de manhã, eu sei que ele me ajuda a orar e eu falo assim: Espírito Santo, eu tenho que ter um grau de sinceridade profunda aqui. Eu vou me conectar com você, então sejam vulneráveis, pessoal. Sejam vulneráveis com o Espírito Santo. Davi, em Salmos 62, diz: derrame o seu coração em Deus e seja vulnerável com ele. Assim nos diz Davi nesse salmo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Paulo é um exemplo disso. Ele fala, na presença de Cristo, eu falo com completa verdade. Eu não minto. E a minha consciência e o Espírito Santo confirmam que o que eu estou dizendo é verdade. Paulo, na verdade, citou, meu companheiro está confirmando que o que eu estou prestes a escrever é a completa verdade. Os santos do Antigo Testamento clamam em Jó 11:7. Você consegue procurar os mistérios de Deus? A resposta está em Coríntios 2, versículos 9 e 10. Mas Deus as revelou a nós através de seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até as mais profundas de Deus. A gente pode conhecer as coisas mais profundas de Deus por causa da nossa comunhão com o Espírito Santo, nosso relacionamento. Número 3. Definição de comunhão. É parceria ou participação conjunta? Eu amo esse exemplo. No livro dos Atos, nós lemos que o apóstolo está escrevendo essa carta, pois apareceu bom para o Espírito Santo e para nós. Eu amo isso. Vocês veem duas partes aqui, o Espírito Santo e nós. Eles falaram que parecia bom para as duas partes. Isso é parceria, isso é uma participação bem conjunta, entendem? Se olharem para Abraão, vocês veem isso no Antigo Testamento, Deus desce e fala, ei, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra sem falar primeiro com o meu parceiro, o Abraão aqui. Então, essa é a parceria que a gente vai experimentar se a gente andar com humildade e se caminharmos com temor sagrado. Essa é a parceria que ele desejava para a gente hoje, entenderam? Definição número 4. Estreita associação mútua. Tá bem? O que eu quero dizer? O que estreita associação mútua significa? Eu vou entregar a minha idade agora aqui. Se vocês disserem os 3 patetas para mim, não preciso dizer mais nada. Larry, Moe e Curly. Tá bem? Todo mundo da minha idade sabe o que é isso, os 3 patetas. Todo mundo tinha que dizer os 3 patetas. Moe, Larry e Curly. Se vocês falassem para mim os Beatles, Paul, John, George e Ringo. Nem preciso dizer o nome, todo mundo sabe quem são, porque eles eram associados uns aos outros, entendem? Então eu estive com pessoas que têm passado tanto tempo com o Espírito Santo que quando eu estou na presença delas, eu sinto como se eu estivesse na presença dele. Porque eu estou de verdade mesmo. O primeiro cara que exemplificou isso para mim foi o Dr. Show. O Dr. Show está no céu, mas ele construiu a maior igreja do século XX no mundo. Realmente. Tinha milhões de membros e ficava na Coreia do Sul. E eu lembro que eu tive que receber ele uma vez, ele entrou no meu carro, e quando ele entrou no meu carro, Deus entrou junto com ele e eu comecei a chorar. E me disseram para não puxar conversa com ele antes do culto, porque ele estava se preparando, e eu só disse, Dr. Show, Deus está no meu carro. Ele olhou para mim e disse, eu sei. Havia uma estreita associação mútua entre o Dr. Show e o Espírito Santo. Número 5, a definição de comunhão é intimidade. Agora, essa palavra descreve comunhão melhor do que qualquer outra palavra, fraternidade ou comunhão.
ela resume as 4 categorias anteriores. O dicionário Webster define comunhão assim: comunhão íntima ou relacionamento, comunicação. Então, a intimidade só pode ser desenvolvida através da comunicação. É assim que desenvolvemos intimidade. Estamos falando de uma vida de intimidade com Deus, e não há intimidade com Deus a menos que se aprenda a escutar a voz dele do jeito como ele fala, do jeito que ele está se comunicando com vocês. Tá bem? Lembram que eu disse que a Lisa pode me dar uma olhada? Eu escrevo 3 páginas sobre o que ela disse? Então, não estamos procurando só por palavras, estamos procurando pela maneira como o Espírito fala comigo. Eu sei que um dos jeitos que ele fala mesmo comigo é quando eu leio a Escritura. Agora, eu conheço a minha esposa. Um dos jeitos que ele realmente fala com ela é pelos sonhos e lendo a Bíblia. Comigo é lendo a Bíblia. Então, quando eu me sento, toda vez que eu me sento para ler a Bíblia, eu digo: Espírito Santo, abra meus olhos e me ensine. E ele me ensina mesmo. Ele me fala tão frequentemente quando eu estou lendo a Bíblia. Creiam em mim. Isso desenvolveu uma tal intimidade entre eu e Deus nas últimas 4 décadas da minha vida. A intimidade só pode ser desenvolvida através da comunicação, o que é o caminho para uma amizade forte. E eu quero ler a 2 Coríntios, capítulo 12, da tradução à mensagem. Não é a tradução da mensagem, é uma paráfrase da mensagem. Então, vejam só comigo. Que a amizade íntima do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu adoro isso. Agora, Jesus vem junto em João, capítulo 14, e ele fala: se vocês me amam, guardem meus mandamentos, e eu vou orar ao Pai, e ele vai dar a vocês outro conselheiro, que ele possa morar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Isso é bem importante. Vejam que nós falamos sobre isso. Número 1, obediência. Deus dá o seu Espírito, Atos capítulo 5, versículo 22, para aqueles que obedecem a Ele. De novo, a gente está vendo que a obediência está no centro dessa relação íntima com Deus. Agora, quando Jesus disse: o Pai vai dar a vocês outro conselheiro, a palavra grega para outro é a palavra grega allos. A-L-L-O-S. Existem 2 palavras gregas que são traduzidas como outro na Escritura. É muito importante que vocês entendam isso, viu? Allos e héteros. Beleza? Allos quer dizer outro, do mesmo tipo. Héteros quer dizer outro, de um tipo diferente. Deixa eu explicar isso para vocês. Se eu dou para vocês uma banana e vocês comem essa banana e falam: nossa, tá muito bom. E eu digo: vocês querem alguma outra fruta? E vocês dizem sim. E eu dou para vocês uma banana, eu dei outra do mesmo tipo. Se dessa vez eu dou uma maçã, eu dei outro pedaço de fruta, mas é outro tipo de fruta diferente. A palavra grega que Jesus usa é allos, o que quer dizer que o Espírito Santo vai ser assim, igual a mim. Agora, quando ele diz: o Pai vai dar a vocês outro conselheiro, a palavra conselheiro é paráclito, que quer dizer aquele que é chamado ao seu lado para ajudar. Jesus também é chamado de paráclito, em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então, vamos falar sobre essa palavra, paráclito. Isso significa que é aquele chamado para o outro lado para ajudar. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai ensinar tudo sobre mim. Ele vai me revelar para vocês. Existem coisas que eu quero falar para vocês que eu não posso falar para vocês. Vocês não podem lidar com elas até que o Espírito Santo chegue. Quando ele chegar, eu posso mostrar as coisas mais íntimas. Se vocês olharem para Pedro e se olharem para Paulo, é bem interessante. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio, e eu imagino que muitas das referências dele voltaram quando ele andou fisicamente com Jesus. Paulo aparece e nunca andou com Jesus e faz tal afirmação: a gente não conhece Jesus pela carne, a gente conhece ele pelo Espírito de Deus. E se vocês olharem para Paulo, ele foi capaz de entrar em um relacionamento com Jesus, que na verdade fez Pedro falar: uau, a sabedoria que Deus deu a Paulo. Isso está em 2 Pedro, ele escreve assim: algumas coisas são difíceis de entender. Querem saber por que eu acho que era difícil de entender? Pedro retomava frequentemente a sua presença física com Jesus. Paulo conheceu Jesus através do Espírito Santo. Jesus disse: existem coisas que eu preciso e coisas que eu quero mostrar para vocês, mas não posso porque vocês ainda não estão maduros o bastante para lidar com elas.
Eu acho que, na verdade, foi uma bênção que Jesus não tenha fisicamente aparecido para a gente. Se vocês olharem para os dias de Jesus, se vocês queriam fazer uma pergunta para ele... Ai, caramba, vocês tinham que viajar para onde ele estivesse na Galileia. Tinham que esperar até que a multidão acabasse e aí fazer a pergunta para ele. E ele, com o Espírito Santo, estaria pronto para responder a pergunta de vocês a qualquer hora do dia. Não precisava dormir, ele podia responder as perguntas de 5 milhões de pessoas exatamente ao mesmo tempo se quisesse. É porque, na verdade, Jesus nos fala: é de fato melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for embora, o Espírito Santo não virá. E é melhor para vocês ter o Espírito Santo por perto, não a mim, fisicamente por perto, porque vocês podem chegar a um nível mais profundo de intimidade comigo e com o Pai através do meu Espírito. Então, deixa eu falar uma coisa. Quando o bicho pega, é que a gente aprende a interagir e ter comunhão com o Espírito Santo, porque a maior satisfação dele, a maior satisfação do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo para vocês. Então, é aí que o bicho pega, é aí que a coisa fica séria na caminhada íntima com Deus. De novo, eu quero ressaltar isso, eu tenho um livro inteiro sobre o assunto chamado O Espírito Santo, uma introdução. E eu também tenho um curso que vocês podem encontrar lá no aplicativo Messenger X. Então, vão até o aplicativo e vejam tudo. São apenas 6 lições. Leiam os capítulos sobre o Espírito Santo no fim do livro, e nessa última lição que vamos dar início daqui a pouco, vamos falar sobre o principal elemento-chave que tem que surgir para que a gente tenha uma verdadeira interação com Deus. E a gente vai discutir sobre isso na próxima lição. Você não vai querer perder, não vai mesmo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.